Mas enfim, há pouco tempo aí me pediram para conversar com alguns alunos de 8ª série. Quase infartei. Pouco. Eles falam todos ao mesmo tempo. E não é que falem entre si, eles querem falar comigo, mas é todo mundo ao mesmo tempo que quer contar caso, entendeu? Ah, é a minha mãe, o meu pai, o meu avô, não sei o que. Bom. E aí lá pelas tantas eu entreguei um material para eles. Era uma coisa de organização da narrativa. Eu estava propondo que a gente escrevesse um livro, por sinal saiu lindo. E aí entreguei um materialzinho para eles. Aí assim, Sorá, essa coisa aqui, o xi... Como? O que eu ponho no xi? Aí, como ele falou 2 vezes, eu falei assim, eu não estou te entendendo, peraí que eu vou até aí. E o xi era 12. Xi, ele estava lendo, era letra. Aí eu me dei conta, eu disse, gente, provavelmente... o xi, né? Imagina quando ele achasse um LX, por exemplo, que ia enlouquecer. Você sabe o que é isso? É grande, LX é extra large, né? Já pela assim, é de gordinho esse aqui? A perguntar, né? Não se aprende mais isso. Provavelmente isso não se ensina mais. Eu sou de um tempo que a gente tinha que decorar esse negócio, tinha ditado desse treco. Não, mas vocês não podem ser desse tempo. Era tão importante quanto decorar uma tabuada. Sim, mas vocês sabem que hoje em dia também algumas metodologias dizem que... Perdendo tempo não, só estamos batendo um papinho. Também diz que não é para decorar a tabuada. O que faz? Conta nos dedos? Não, a criança tem que entender. Não, tudo bem, tem que entender. Quem sabe decora logo, então, né? Mas não, também não pode. Mas era tão importante. Eu mesmo de fazer ditado desse negócio. Isso é difícil, ditado de romanos, meu Deus do céu. E aí, então, as alíneas em romanos. O xi, tá? Então, lembra do xi, que é da alínea. Aí, translineação, gente. Agora... não é apenas a redação. Vamos nos lembrar, é a redação oficial. Na banca de vocês, se fosse CESP, falei, ficava preocupadíssima com isso aqui. Mas como se trata de uma banca, ambas são boas. Não estou dizendo que uma é ruim e outra é boa. Mas como se trata de uma banca cuja orientação é um pouco diferente, eles não são tão ligados nessa historinha da translineação. Mas para a redação oficial, gente, isso é muito importante, tá? Evite o isolamento de uma vogal. Colocar a vogal na linha 2 e o restante, só a vogalzinha lá e o restante da palavra na linha 3. Vamos evitar esse tipo de situação. Se estivermos digitando, podemos pedir o documento justificado. Mas se estivermos escrevendo, vamos evitar. Porque muitas vezes esse isolamento provoca o surgimento de uma outra palavra, como tensão, tá? Tensão, que significa aí, neste caso, intenção, objetivo, meta, não de tô tenso, né? Olha só, nos compostos, olha só o que está dizendo aqui, tá? A gente translineia o hífen, mesma coisa da redação, tão somente quando se trata de evitar ambiguidades. E evite comicidade. Tá aí a comicidade. O com numa linha e o puto na outra. Não, não é para fazer isso. Porque se trata de um documento oficial. Imagina, eu estou dirigindo essa documentação ao meu chefe, que eu não tenho a menor intimidade com o sujeito nessa vida, e ele se depara com aquilo ali. Tá, pode ser que ele ria muito, mas pode ser que não, né? Você o quê? Não tá vendo? Tá feio e tal. Bom. Aí, gente, as siglas. Virando a página comigo, por favor, tá? Primeira referência à sigla. Trata-se de documento oficial, lembrem-se disso, tá? Não achou? Alguém tá perdidinho? Tá. Na primeira referência, trata-se de documento oficial. Redação técnica, então
se distancia do nosso trabalho específico de redação. Eu sei que isso é muito chato, porque a gente tem que ser quase esquizofrênico, né? Uma pessoa numa hora e daqui a 20 minutos uma outra cabeça, uma outra pessoa. Mas é prova, gente, prova na vida real. É um momento da mais absoluta artificialidade. A gente está na página 10, não é isso? Para quem ainda não está me acompanhando. Ó, lá em cima, na primeira referência à sigla, vamos explicar do que se trata. Ah, mas mesmo quando for uma coisa que todo mundo domina, não podemos partir desse pressuposto de um domínio do consenso a respeito daquela sigla. Para nós, por exemplo, aqui, é uma obviedade URGS. Faz parte desse nosso dia a dia. De repente, em outro estado, isso não é uma obviedade. E a pessoa vai ficar batendo cabeça. Da mesma forma, aí vamos falar da Universidade Federal da Paraíba, e aparece o FPB. E o sujeito que está lendo aquela correspondência técnica, ele, de repente, não tem um conhecimento tão vasto. E que diabo é PB? Será isso um estado? E esquece que aquilo é Paraíba, não é? Esquece. Ele até pode ir até o federal. Então, na primeira entrada dessa sigla, ao lado, vamos por extenso. Na segunda, terceira, etc., isso não é mais necessário, melhor. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque é encheção de saco. É mais ou menos chamar o sujeito leitor, assim, olha, seu besta, tá aí, de novo, se eu sei que você é burra, já esqueceu. Não, uma vez é suficiente. E mais, é possível translinear siglas, desde que a junção daquelas letras iniciais, extraídas de cada palavra que compõe aquele nome, formem uma sílaba em si mesma. Por exemplo, Ibama, posso translinear, porque eu tenho 3 sílabas aí. Ibope, posso translinear. Caixa Econômica Federal, não posso translinear, porque eu não tenho 3 sílabas aí, ou 2 sílabas que sejam, tá? Isso é impossível. Então, pode translinear desde que haja uma sílaba completa. Enfim, gente, que se forme palavra, por exemplo, eu citei Ibope, né? Ibope passou por um processo de formação de palavras, que se chama sigla esse processo, a ponto de muitas pessoas, principalmente as mais jovens ou as com menos informação, desconhecerem que Ibope é uma sigla. Instituto Brasileiro de Opinião e Pesquisa. Achar que é um nome que se atribui, fulaninho está agindo dessa maneira porque ele quer Ibope, ou seja, ele quer atenção, ele quer plateia, e muitos acham, ao ponto de ser possível escrever com letra minúscula nesta situação que acabei de dizer para vocês, tá? Bom, e agora, gente, a grafia dos numerais. Bem simplesinho, então, vejam comigo ali, ó. Por extenso, os de uma só palavra até 100 e algarismos de 100 em diante, ok? Bem simplesinho, serve para todas as situações. Excluam, por favor, a ata, que é um documento que tem aquelas características mais específicas. Alguma pergunta, turma? Não? Então, vamos lá. Vamos voltar. Ó, viram que... Não sai daí. Fica aí. Viram, ó, diagramação das correspondências oficiais em geral. Fiquei com receio, eu pesquisei muito, há algum tempo já pesquiso e estudo isso, né? Não me lembro de nenhuma questão com essa especificidade aqui. Tipo, margem superior, 3,5 cm. Mas como eu disse para vocês, tá? Eu sempre fico com receio de ser pretensiosa, ser arrogante. Eu sei o que vai aparecer. Não sei. Eu suponho. E acho que suponho só um pouquinho mais do que vocês, porque vocês estudam mais do que eu, porque vocês têm um estudo bem mais amplo, né? O meu é muito específico. Essa semana agora, hoje pela manhã, ontem à noite também, eu recebi alguns e-mails. De repente há alguém aqui que mandou e-mail e a casa me repassou, me pedindo que dissesse qual tema da redação iria cair. Gente, eu adoraria saber isso.
Ah, pena que tá gravando. Pessoal do EAD aí, tá? Se tiver, não me prende, tá? Vai, né, que tem. Você acha que se eu soubesse, primeiro que ia melar o concurso, pronto, porque alguém, óbvio, alguém ia bater com a língua nos dentes. Ela sabia, melou e eu ia presa. Mas se eu tivesse a capacidade de adivinhar temas, eu não ia adivinhar tema, eu ia adivinhar número de Mega Sena, óbvio. Eu só posso supor, da mesma forma que eu posso supor que essa especificidade aqui, sei não acho provável, mas está aí. Uma única vez na minha vida, isso eu era muito jovem. Aí a gente é um pouquinho mais prepotente, mais pretencioso, a gente acha que sabe tudo, né? Contei para vocês, não contei, que um aluno me fez uma pergunta? Não, estava dando aula de figura de linguagem. Tá, bateu a aula e daqui a um pouquinho de tempo ia ver a prova deles. E aí eu já estou na porta aqui, saindo, porta aberta, a mãozinha aqui, um aluno, nunca vou me esquecer, à minha esquerda, ô Sora, eu me volto. Era prof na época, ô prof. Aí eu me volto, sim. E eufemismo? Você não vai falar? Eu disse, não cai. Fiz bem assim, não cai. Mas é simples. É a suavização de uma ideia desagradável. Tchau, pessoal, boa prova para vocês, beijinho, beijinho. Saí. O que caiu na prova? Eufemismo, gente. Quando eu vi a prova, juro por Deus, sabe aquela sensação de que alguma coisa ficou vazia aqui? Sabe, quando você sente assim, caiu o útero, um negócio assim mais ou menos? Deixa eu caçar ele lá embaixo? Não, vocês não sabem, que você não sabe o que é cai. Tudo que é mulher aqui, tem mais mulher ou tem mais homem aqui? Então tá, guria, você sabe aquela sensação de que o útero foi embora? Meninos, perguntem para as namoradas, esposas, rolos, qualquer coisa de vocês. Só sabe disso para perguntar qual é a sensação de perder o útero, tá? Então, daquela horror aquele negócio assim, meu Deus. Bom, aí eu fiquei tão... Eu sou de ficar preocupada com as coisas assim que... Eu não gosto de errar, ninguém gosta, né? Que eu dei um jeito de descobrir o telefone do menino. Liguei. Eu disse, aí, querido, tudo bem? Como é que foi de prova? Não entendeu nada porque eu estava ligando, né? Aí ele não entendeu nada, louca me ligando. Que a coisinha, não era, só queria saber do eufemismo. Aí eu disse, não, como é que foi a história lá do eufemismo? Não, professora, foi facílimo, eu trabalhei por eliminação. Deste dia em diante eu jurei que eu nunca mais vou dizer é isso ou nunca é isso, tudo pode ser. A gente não conhece cabeça de examinadora, a gente só tem uma ideia do que esse sujeitinho vai fazer lá pra gente, né? Aí a gente tenta cercar de tudo que é forma para não ter essa sensação do útero despencar. Bom, então, vamos voltar lá para o início do nosso polígrafo e vamos para o X. Artigo 20, inciso 2 em romano, lembra, né? Do 9 em diante é cardinal. A gente está, de novo, na página Blacks. Deixa eu ver aqui. Isso, lindos. Obrigada. Bom, e vejam, lá nesse modelito que a gente tem aí, do atestado, que é o que a gente vai ver agora, né? O atestado, viu o que está escrito ao final do modelo de atestado? Viu o que está escrito entre parênteses? Firmas reconhecidas em cartório. Então, sim, tem força legal. Um atestado tem força legal. Olha só, o atestado. O atestado é um documento firmado, geralmente por uma única pessoa, é o comum, em favor de outra pessoa. E alguns até, vocês já devem ter expedido ou recebido um atestado, vem em caixa alta lá em cima, né? Atestado, para ficar bem grandezinho ali. O atestado, olha só, ele se parece com certidão ou certificado. Vê comigo aqui, tá? Atestado, firmado por uma pessoa, geralmente em favor de outra. E nesse atestado, nós asseveramos, nós ratificamos uma verdade de cunho transitório. Até aquele momento, eu posso atestar que aquele sujeito está zerado
em termos de dívidas com algum órgão público por aí. Daquele minuto em diante, não mais sabemos. Não sei se vocês já buscaram atestados na internet por um motivo X qualquer, né? Sai a hora. Lá embaixo sai a hora. Fica bem claro, até aquela hora eu não devia nada. Até aquela hora era uma pessoa que não custava nada que desabonasse a minha conduta. Daí em diante, não se certifica mais nada. O modelo do atestado e do certificado são muito semelhantes. A diferença, aliás, quer saber? Na realidade, a redação técnica e os modelos de correspondência eles são muito semelhantes. O que difere, de fato, é a finalidade. Para que eu estou usando aquilo ali? É o caso do atestado e da certidão. Enquanto o atestado ratifica um determinado fato transitório, a certidão ratifica determinado fato permanente. Por isso que temos certidão de nascimento, certidão de óbito. Não é até assim, ó, até agora estava morto. Dali, até agora nasceu, daí em diante eu não posso me certificar. E essa é a única diferença que de fato ocorre entre esses dois tipos de documento. A mudança de um para o outro obriga a mudança desse verbo inicial. Em vez de atesto, certifico. Só isso, tá? Vejam, a data vem ao final, não tem mais aquela coisinha de, ai meu Deus, não posso abreviar, não posso colocar nenhum número com algarismos. Não, vou precisar fazer isso, tá? Então vamos aqui, ó, vamos exemplificar. Tanto o atestado quanto, aliás, a certidão, ela tem o caráter de fé pública. Por exemplo, eu sou diretora de escola, tá? E a minha assinatura é de fé pública. Porque um dia eu fui ao cartório, enfim, reconheci firma. Quando eu assino um histórico, é verdade. Então, a minha assinatura é de fé pública e a certidão, quem assina uma certidão tem fé pública. Não precisa ficar assim, bacerar. Teoricamente, não é para bacerar. É, sim, aquela criatura está dizendo, está certificando um fato para todo ou sempre. A despeito de, como é que a gente chama? Atestado de óbito ou certificado de óbito? Atestado, né? A gente troca um pouquinho, mas rigorosamente seria uma certificação. Não vai ter volta aquele negócio ali não. Vamos ver aqui, ó. Vamos exemplificar. Que não sabemos com que preencheremos aquilo ali. Para fins de adicional por tempo de serviço, de acordo com os elementos constantes do presente processo e assentamentos desta seção, que fulano de tal, vejam, fulano de tal está em caixa alta propositadamente. Para quê? Só para facilitar a leitura. Só para isso. Em caso de arquivar esses documentos, preciso pegar o documento do fulano. Numa olhada rápida, eu identifico com muito mais facilidade. RG esteve em efetivo exercício no período de 1 de 1 de 2001 a 11 de 11 de 2011, registrando as seguintes ocorrências. No ano D, aconteceu tal coisa, no ano tal outra coisa, e assim sucessivamente até o presente momento. Então vamos ver aqui, ó. O que vai preencher aquela lacuna inicial? Atestamos ou certificamos? Oi? Os dois? Não, não vai dar. Olha só, gente, de acordo com elementos constantes do presente processo, esteve em efetivo exercício, então certificamos. Aconteceu mesmo aquilo. Não tem como mudar, aquilo já é passado. Então, inclusive, eu pesquisei nos assentamentos daquela sessão. Ele foi mesmo ao trabalho naquele momento. Ele teve de se ausentar por motivo de saúde em determinada época em que era funcionário, tá?
Aí vocês deviam me perguntar agora, mas por que no plural? Atestamos e certificamos, se são documentos de via de regra, uma pessoa em favor de outra. Isso se chama, esse uso da primeira do plural, nós, se chama plural majestático. Não precisa saber o nome não, mas tem, para não chamar de treco, né? Esse plural majestático, ou um plural de modéstia, que também é chamado, é só para não falar eu. Então a gente meio que dilui no nós. E mesmo porque naquele momento eu não estou me representando, estou representando uma empresa, uma instituição qualquer. Então esse nós, muitas vezes, não quer dizer que haja mais de uma pessoa ou que vá haver mais de uma pessoa assinando aquele documento, mas está falando em nome de uma instituição e mais. Também muitas vezes se chama plural de modéstia. Eu não quero dizer que sou eu que mando. Então, nós decidimos que seria melhor tal coisa. Nós um ovo. Fui eu mesmo que disse aquele negócio. Mas eu estou diluindo para não ficar com carinha de prepotente. Isso ocorre muito, se chama então plural de modéstia, tá? Bom, vamos seguir. Agora, no nosso polígrafo, vamos para a portaria. Aí agora a gente já começa a adentrar, de fato, nas possibilidades de questão de prova. Estou dizendo que as outras não vão aparecer, não é isso? Mas aqui é o que aparece mais daqui para baixo, tá? A portaria é um ato sempre administrativo. Não há outro uso para uma portaria. Essa portaria, ela tem força de lei. Obviamente, já circulou antes, tá? Além disso, ela estabelece normas, leis administrativas mais gerais ou específicas de determinada instituição, ou de determinado, inclusive, muitas vezes, departamento. Só daquela salinha ali tem uma norma. Normalmente não é isso aí. E vejam comigo, por favor, neste modelo que eu trouxe aqui para nós. Acharam o modelo? Onde tem Ministério da Educação? As folhas em que são impressas as portarias, é que eu não botei aqui por motivos óbvios, tá? Elas são timbradas. Documentos oficiais, eles devem utilizar papel timbrado. Mesmo quando se tratar de uma carta comercial da minha empresa, da sua empresa, um papel timbrado, além de ser um diferencial, é uma forma de garantia de que só eu, teoricamente, o tenho. Hoje em dia dá para fazer qualquer negócio, né? Basta ter um computador na frente que se faz, beleza, até a mulher desapareceu o umbigo dela, bastou passar um... Vocês viram essa história? Não viram? A menina fez uma foto vestidinha assim, de biquíni. Aí ajeitaram, consertaram, até que o umbigo da menina desapareceu. Então, uma foto de uma pessoa sem umbigo. Dá para fazer qualquer negócio, até que a criatura nasceu, sabe Deus do que, né? Porque tem que ter umbigo para ter uma... Ah, tinha mãe, já. Mas era vídeo. Hã? No vídeo da Havaianas. Era, mas no vídeo da propaganda... Sim, não, no vídeo aparecia sem umbigo também. Não, eu só vi a... Não, no vídeo também. Como é que eles conseguiram um vídeo sem umbigo? Você acha que... Sim, editando. Tanto que esticaram a barriga da moça, né? Esqueceram e apagaram o umbigo também junto. Então, olha só, transformar coisas, se até o umbigo desaparece, o que dirá substituir um timbre pelo outro, né? Barbadinha. Bom, aí, gente, olha só esse modelito que está aí. Ministério da Educação, de qual gabinete foi emanada esta portaria? Portarias são numeradas, viram? Número 8, e datadas. Ai, mas cadê a localidade? Não precisa. Se é no Ministério da Educação, há uma localidade só, né? Não, mas eu acho que era em Cacimbinhas. Não podia ser, tá? Era lá em Brasília e acabou. E olha só, o Ministro de Estado da Educação. Caixa alta também. Viu que está tudo em letra maiúscula? Pelo mesmo motivo, mais simples pedir que esse sujeito... achar. Aí, no uso de suas atribuições, frasezinha de praxe, no uso de suas atribuições. Ou seja, ele pode fazer aquilo.
E tendo em vista o disposto na lei, porque quando se emite uma portaria, há uma lei que a ampara, há uma lei que lhe dá suporte, que institui blá, 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 penúltima linha desse parágrafo, que consolida disposições sobre indicadores de qualidade, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ó, entre parênteses, ENAD, entre outros, resolve. Isso aí é um verbo específico também desse tipo de documento. Resolve, ele resolveu e vai ser assim. Artigo 1º, blá, blá, blá. Aí vem blá, blá, blá. Artigo 12, viu? Já mudamos a forma de numeração. E aí lá, Fernando Haddad, que era no momento, não é mais, Fernando Haddad, e era isso. Não precisa... Fala, meu anjo. Aqui a numeração não precisa ser por extenso. Oi? A numeração não precisa ser por extenso. Qual delas, querida? Aqui na Portaria número 8? Não, anjo, essa coisa de por extenso é a ata. Isso, a ata que nos exige por extenso, tá? E numeração de portarias, não, aí não. Tá? Documentos são numerados com algarismos mesmo, ok? Ah, então você, agora, talvez seja essa a sua dúvida, porque eu ainda agora falei, né? Até 100, por extenso, daí em diante. É no corpo do texto. Por exemplo, eu vou mandar uma carta comercial para você, tá? Lá, eu vou comprar da sua empresa 20 itens. E aí, 20. Mas aí eu quero 215, aí algarismos 215. Aqui no corpo do texto da portaria tem datas com numeração. Não é por extenso, daí não tem problema. Não, essa coisa do por extenso é na ata, é uma obrigatoriedade. Os demais documentos não, tá? Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, gente? Não? Alguém está perdido? Bom, aí trouxe para nós, deixa eu ver aqui, uma carta comercial. Mas carta comercial? Mas isso não é uma correspondência oficial. Não é uma correspondência oficial, fato. Cartas comerciais não são, de maneira contumaz, trocadas entre órgãos do serviço público. Mas, em algum momento, pode ser possível, primeiro, que a gente tenha necessidade dessa redação. E segundo, a banca que organiza a prova de vocês é uma banca que trabalha com uma variada tipologia textual. Eles não usam apenas, por exemplo, um artigo de jornal para que vocês façam compreensão de texto. Eles são muito modernos, essa abordagem bem moderna de diferentes tipologias, diferentes gêneros. Então tem charge, tem história em quadrinhos, tem poemas, textos não verbais, propagandas, trechos de cartas. Aí eu disse, vamos levar também, porque a gente já aproveita e verifica um gênero textual que pode aparecer e facilitar no momento da compreensão de texto, tá? Porque a carta é um gênero textual que tem marcas específicas. Então eu trouxe para nós uma carta comercial, ok? A carta comercial ela é usada entre órgãos da indústria e do comércio. Vejam ali, por favor, comigo, na página 2. Papel timbrado. Se não existe timbre, um carimbo é suficiente. Mas, de um modo geral, qualquer um de nós pode montar um timbre, um logo no computador. Se eu quero maior segurança, marca d'água é melhor. Bom, a data, gente, tá? A data vem à direita. Então, eu clico lá em cima, visto que estou digitando, né? E a data à direita alinhada na margem da direita. Não colocamos localidade, porque é de praxe que no timbre já haja localidade. Só vou colocar Porto Alegre se no timbre não houver que aquela empresa, aquela indústria aqui se localiza. Caso contrário, é redundância. E qualquer redundância nesse tipo de texto é aquela chatice que é para encher o saco alheio de ficar lendo e lendo e lendo desnecessariamente. Logo em seguida,
Vocês viram que eu deixei uns espacinhos? Tem lá atrás explicado esse espaçamento, tá? Na realidade, entre o timbre e a data, são 2 espaços simples, tá? Tuk-tuk, 2 enter. Entre a data e o destinatário, tuk-tuk, 2 espaços simples também, tá? Dá 2 enter aí. E o destinatário obedece à margem de parágrafo, ou seja, um tab só, tuk, correu. Aí a gente põe o destinatário e o nome da empresa. Pode parecer absurdo, mas só um pouquinho. Para que o nome da empresa? O sujeito não sabe onde ele trabalha? Sou eu que trabalho aqui. Não, porque quando a gente está trabalhando, acho que todos nós sabemos disso aqui, quando a gente emite uma correspondência, a gente faz cópia dessa correspondência e guarda. Serve de documento. De novo, para questões de arquivamento. Há algumas empresas que não fazem a menor questão de que a gente fique imprimindo tudo, né? Antes de imprimir, consciência ecológica. Deixa lá guardadinho no computador, faz backup, não sei o quê. Mas, e se for necessário uma pasta, tem pasta específica em secretarias, correspondências expedidas, correspondências recebidas, então a gente sempre faz com cópia. E o fato de ter o nome do destinatário da empresa facilita no momento de consulta posterior. Aí, imediatamente abaixo, sem dar nenhum enter, tá? Na linha seguinte, mantendo a mesma margem de parágrafo, aos cuidados de. Muitas vezes a pessoa a quem destinamos a carta não é, quer dizer, será aquela que resolverá, caso de um pedido, mas não necessariamente será aquela que receberá. Todo mundo sabe que carta comercial, enfim, troca de carta profissional passa por uma triagem danada, né? Passa por 1 milhão de mãos que vão verificar. Bobagem, vamos guardar aqui nessa latinha preta que tem embaixo da mesa. É mais ou menos assim que a coisa funciona. Então, aos cuidados de. Não abreviar esse, não é comum a gente botar A/C? Isso não é deselegante. Não, absolutamente não é deselegante. No entanto, se pudermos escrever por extenso, é uma forma de deferência para essa pessoa, tá? Coisa importantíssima em qualquer correspondência trocada no âmbito da profissão, saber o nome da criatura, escrever certinho o nome da criatura, não trocar hipótese nenhuma, verificar se não houve uma troca de cargo. Em janeiro de 2011 eu escrevi para o José, nesse meio tempo houve uma reviravolta, sabe Deus lá onde, o José caiu, subiu, foi acusado de corrupção, enfim. E aí eu esqueço, não mando para o João, que é o carinha novo. Aí o João é inimigo mortal do José. Olha o destino que terá a minha carta. Não vai servir nem para fazer rascunho, porque a criatura vai ficar com ódio e vai rasgar, né? Então, é fundamental escrever com correção e saber o nome certinho. Então, é para ligar antes, assim, é isto, se perguntarem para nós numa prova, sinal de polidez, sinal de gentileza, tá aí. É o nome correto e por extenso do sujeito e o cargo que de fato ele ocupa, tá? Isso é um sinal de gentileza. Aí, continuando, tá?